Seja bem-vindo ao Pode Me Dizer desta semana. Para você que gosta de ouvir grandes histórias, histórias inspiradoras e de superação. Seja muito bem-vindo. A nossa convidada desta semana carrega superação na própria história. Essa mulher é um exemplo para mim de superação. E ela disse que ela se supera todos os dias. Eu a conheço há muitos anos e ela me ajudou muito na grande transformação da minha vida do ano passado para cá. Depois eu conto essa história. Seja muito bem-vinda, Stephanie Veiga, minha nutricionista! Muito obrigada pelo convite, adorei. Amo falar sobre superação, até porque todos precisam se superar. E hoje em dia tá todo mundo passando por algum problema, né? É verdade, tá né? Todo mundo tendo que se superar. Todo mundo tendo que se superar. A gente se supera todos os dias. Todos os dias a gente tem que se superar. Então a gente tem que falar alguma coisa pra animar aquela pessoa que tá ali achando que tá sozinha, mas não tá. Tá todo mundo lutando. Tá todo mundo lutando. Ela vai já contar a história dela de superação também. Para você que chegou agora, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que nós postamos por aqui. O Pode Me Dizer está no canal Oratória de Impacto, porque nós acreditamos que a sua voz foi feita para você também contar a sua história. E todas as pessoas que vêm até nós, que sentam aqui na nossa sala para esse bate-papo, têm grandes histórias para contar. De alguma forma, elas cruzaram, a vida delas cruzou com a minha. E elas estão aqui para contar histórias para vocês. Seja muito bem-vindo, se inscreve no canal e vem comigo. Stephanie Veiga, qual foi a primeira superação da tua vida? Tu consegues lembrar? Bom, eu creio que a primeira superação é ser filha única. É você estar ali sozinho e você começar a aprender solitude, porque você aprende desde criança. Você não tem, no meu caso, como eu não tenho família, não tenho primo, não tenho nada, eu sempre aprendi a me virar sozinha. Então a minha primeira superação começou desde muito jovem. Tendo que me virar sozinha, tendo que me escutar, que me ouvir, que me entender. Mas a superação mesmo que marcou a minha vida foi quando eu emagreci 45 quilos, que foi o que me tornou nutricionista e tudo mais. Então, assim, esse foi o maior marco de superação que eu consigo me lembrar agora nesse momento. E qual foi a virada de chave, Stephanie, que disse assim, agora eu vou emagrecer? Você estava com quantos quilos? O que foi que aconteceu que fez com que você virasse a chave e dissesse, eu vou emagrecer? Então, foi a humilhação. Você foi humilhada? Eu fui humilhada por ser gorda. E aí, no meio dessa humilhação... Eu quero só abrir um parênteses aqui. Vou interromper a Stephanie só para abrir um parêntese. A Stephanie, ela tem uma característica muito peculiar. Ela ri quando ela fica nervosa. Não é? Quando tá falando sobre um assunto difícil, ela começa a gargalhar. Sim. E para muitas pessoas, isso é estranho. Mas isso é o jeito dela. Então, quando ela fala assim, eu fui humilhada, foi a humilhação, e ela riu, foi difícil para você, não foi? Foi difícil, foi muito difícil. Mas até o sorrir é o que faz a gente superar. Porque não adianta a gente ficar chorando. Chorando não faz a gente superar. É rir que faz a gente superar. É ser feliz agora. Então eu falei, eu tô sendo humilhada? Pois eu irei agora mudar. Serei outra pessoa. Nunca imaginei que iria chegar até onde cheguei. Mas o início foi a humilhação. Mas que humilhação que você passou, que fez com que você dissesse, basta, agora eu vou emagrecer? Eu sofri preconceito. A vida inteira, bullying na escola por ser gorda. Só que chegou um momento que eu fui ter um namorado e aí falavam que eu não merecia ter aquele namorado por eu ser gorda. E os pais se opuseram ao relacionamento. Jura que você vai ficar com essa gordinha, com essa gorda? Então era sempre tudo girando em torno de eu ser gorda. Então eu falei, quer saber de uma coisa? A partir de hoje não serei mais gorda. Procurarei um meio de emagrecer. Procurei um meio. O primeiro meio foi a bariátrica. Aí quando eu descobri que tinha que fazer colonoscopia, eu desisti e fui embora. Não queria de jeito nenhum isso. Eu não queria de jeito nenhum fazer colonoscopia. Aí fechei minha boca, parei de comer, passei 1 ano fazendo dieta e depois comecei a fazer atividade física. Porque como eu era muito gorda, eu não conseguia fazer atividade física, eu não podia para não me machucar. Então eu tive que primeiro fazer a dieta para depois eu começar a fazer atividade física.
Então, assim, foi sofrido. É muito sofrido. Fome dói. Fome dói. Fome dói. Então, assim, quando a gente tá ali naquele sobrepeso, quando a gente tá ali nos 110 quilos, é uma coisa muito difícil você dizer pra você mesmo. Porque no início você não vê resultado, você demora pra ver resultado. Então, assim, aí você vai vendo e vai te estimulando, é claro, mas até você ver um resultado, demora um tempo. Então era todo dia aquela luta de não Você comer, chegou a chorar? Chorava sempre, passava mal sempre, ficava sempre triste, achava que eu não ia conseguir e tudo mais. Mas por incrível que pareça, as coisas ruins que tinham me dito, que tinham usado contra mim, foi o que me deu força para continuar. Todos os dias eu lembrava, me falaram coisa ruim? Pois nunca mais irão me falar isso. Nunca mais conseguirão me atingir dessa maneira. Podem me atingir de outra, mas dessa aqui não tem mais como. E esse namorado, continuou namorando com ele, que a família te humilhou porque você era gorda? Continuei. E aí? Fiquei maravilhosa. Aí que foi ele que surtou, que já não queria que eu emagrecesse. Ele não queria que você emagrecesse? Não queria que eu emagrecesse. Dizer que gostava de mulher com carne. Eu falei, então vá no açougue e compre carne. Adorei. Adorei. Porque eu vou emagrecer. E aí, depois que eu emagreci, eu tenho prótese, né? Eu resolvi pôr silicone, porque quando a gente emagrece, a gente perde tudo. Então, assim, ficou aquela flacidez por eu ser muito obesa. Então, aí foi outra hora que ele falou assim, eu vou te largar se você colocar silicone. Não acredito. Eu falei, então vá com Deus, amor, porque meu silicone eu vou pôr. E aí, ele não me largou, ficou comigo. Foi só mesmo, pelo visto, a insegurança de me ver mudar, de me ver emagrecer, de ver toda a evolução. Mas, ao mesmo tempo, isso mudou minha vida. Porque me deu a profissão que eu tenho hoje. Você já estava estudando nutrição quando você começou o processo de dieta? Não. Quando eu comecei o processo, eu era designer. E aí, com a dieta, eu aprendi que só a alimentação resolvia tudo. Não adiantava remédio, não adiantava eu fazer... Eu podia inventar o que fosse. Mas a hora que eu largasse o remédio, eu ia precisar da alimentação. Então, eu resolvi estudar nutrição, me apaixonei, resolvi ajudar outras pessoas, porque eu descobri que era isso que mudava a vida. Que era a maneira como eu comia, como eu me alimentava, o que eu colocava pra dentro, era o que ia ser o meu externo. Então, isso mudou tudo. E quando um paciente chega pra você e diz assim, mas eu não consigo emagrecer, o que você fala? Porque você tem uma história pra contar. Não é que você sempre teve uma ótima alimentação, sempre teve um corpo malhado, não, você mudou de vida mesmo. Mudei de estilo de vida. E o que você diz pra esse paciente? A primeira coisa que eu digo é, por que você acha isso? Quem colocou isso na sua cabeça? Porque eu tô aqui como prova viva de que dá pra emagrecer. De que dá pra emagrecer sem bariátrica, sem se encher de remédio e manter. Eu não digo que vai ser fácil. Eu falo logo, vai ser difícil. Vai ser difícil, mas eu te entendo. E eu vou estar aqui pra gente ir adequando pra gente atingir o teu objetivo. O nosso objetivo, o teu objetivo é o meu objetivo, que vai ser o nosso objetivo. Então, eu já passei por isso, eu conheço a tua dor, eu sei que agora parece irreal, você não se imagina nesse lugar, mas você pode chegar. E às vezes, se você está contando isso, eu estou lembrando da minha história, do meu processo, que você me ajudou. Nessa sala mesmo, era outra montagem aqui, nós tiramos as fotos. Nessa sala, eu estava pesando 88,7. E eu disse, não dá mais, não tem como, eu não consigo mais. Se eu não me engano, era um macacão preto. Era um macacão preto, frouxo, muito frouxo. E eu já estava muito gorda, mas ele ainda era muito frouxo. Porque eu fui engordando e comecei a usar roupas muito frouxas. Eu estava usando calcinha plus size. Até isso. E aí eu disse, não. Chegou um belo dia que eu disse, chega. Porque eu não tinha uma roupa a mais que desse em mim. E aí eu te procurei. E nós começamos esse processo de transformação. De lá pra cá já foram 18 quilos de mudança. E uma coisa que eu quero dizer aqui pra todo mundo é que com você
foi menos difícil do que eu esperava. Porque eu sempre disse, eu não quero radicalismo, eu não quero radicalismo, eu não quero dieta radical. Isso não funciona comigo. E você sempre nos escutou muito, tanto eu quanto a Andréa, escutou para encontrar a melhor forma Sim. que nos atendesse. Muito E obrigada. aí eu sou muito, muito, inclusive. muito grata por essa mudança. Eu vou pedir pra produção colocar a foto do meu antes e depois. Antes e depois. Eu gosto de escutar as pessoas. Porque uma coisa que não fizeram comigo quando eu tava emagrecendo foi me escutar. Então eu tinha que me virar. Então eu sofria em dobro, porque ninguém me escutava, o nutricionista não me escutava, o nutricionista não me entendia. Eu falava, eu não gosto disso, e tava lá aquilo que eu não gostava. Eu não vou conseguir fazer isso, e tava lá o que eu não ia conseguir. Então, hoje em dia, a minha maior preocupação quando eu tenho alguém para ajudar, quando eu tenho um paciente, é olhar pro meu paciente e escutar ele. Fazer o que não fizeram comigo, porque eu vejo que esse é o diferencial. Eu escutar a pessoa. Porque nem todo mundo tem a mesma dificuldade. Cada um tem a sua dificuldade. E aí eu vou atrás de uma solução para a dificuldade de cada um. Já que não deram para mim, que eu tive que ir na marra, que eu tive que ir abrindo, lutando, superando, eu tento ajudar ao máximo o meu paciente a não ter que passar por isso. E eu não acredito em nada que seja restritivo. Porque não dá para manter o que é restritivo. Tem que ser um processo de educação mesmo, Tem que ser né? um processo Consciência alimentar. de reeducação, da gente começar do zero, da gente ter paciência. Eu emagreci 45 quilos, mas foi em um ano. Em um ano? E ainda assim foi muito pra um ano, não foi? Foi muito pra um ano, foi bastante. Mas hoje em dia as pessoas querem emagrecer 20 quilos em um mês, em 2 meses. Aí quando vê, engorda tudo de novo. Não mantém. Por exemplo, eu já estou há quase 10 anos mantendo meu peso. Eu nunca mais recuperei. Por quê? Porque eu aprendi a comer. E aprendeu a viver também, né? Aprendi a viver. Porque não é só o comer, você também malha, você tem toda uma rotina saudável. A gente muda nosso estilo de vida. Porque quando a gente começa a cuidar de uma parte, a gente quer cuidar de outra, a gente quer cuidar de outra, a gente vai cuidando. E quando a gente vê, a gente está se cuidando, a gente está se amando, a gente está fazendo aquilo com prazer. No início é difícil, a gente sofre e tudo mais, mas com o tempo se torna uma coisa que assim a gente faz feliz, que a gente chega lá, oi gente, bom dia! Cheguei. Ir pra academia, ela chega na academia desse jeito! Mas sempre foi assim não, né? No começo era difícil. Não, no começo era difícil. No começo me mandaram correr na esteira, eu falei, tá louco, eu não corro nem 3 segundos, eu vou morrer se me botar pra correr em cima de uma esteira. Ai, não tem condição também. Não tem condição. Aí não queria treinar braço, aí não queria correr, aí dizia que não conseguia, dizia que ia morrer. E com o tempo fui evoluindo, fui aprendendo, fui gostando. A rotina alterou. Coisas que eu dizia, que eu me enganava. Aí eu não gosto de praia. Eu não gostava do meu corpo na praia. Mas hoje em dia eu sou um camarão. Eu vou pra praia, eu já quero chegar lá só de biquíni e ficar passando de um lado pro outro, mesmo que não esteja na areia, de biquíni. Sabe uma coisa que eu também percebi? Que eu preferia maiô, mas eu preferia maiô porque eu estava 18 quilos acima do peso. Agora eu quero usar um biquíni. Porque eu não preciso mais esconder nada. Porque eu não preciso esconder, exatamente. Por exemplo, eu nunca usaria um vestido desse, uma regata, porque eu não mostrava os braços. Hoje em dia, eu mostro os braços. Agora, respeitando quem gosta de mostrar, independente do peso. Respeitando sempre. Isso, eu tô falando de mim e você tá falando de você. Sim, estou falando da gente mesmo, assim. Então, assim, tudo foi mudando na minha vida. E eu costumo dizer que, assim, eu não escolhia a roupa que me escolhia era o que eu chegava e dava em mim. Porque a maioria das marcas, o maior número, não dá na gente. Quando a gente tá muito acima do peso. Então, assim, eu não escolhi a roupa, eu comecei a escolher roupa, eu comecei a usar roupas que eu dizia que eu não gostava, mas que eu gostava. Eu comecei a conseguir usar as coisas da moda, porque geralmente as coisas da moda, elas não são acessíveis pra quem tá acima do peso. E hoje em dia tá até melhor, hoje em dia tem a moda muito... plus size, mas tempos atrás, 10 anos atrás, era não existia. Coisa. E aí você escuta de todo mundo falar, ai, você é tão linda pra ser gorda. Entendo. E aí você fica... Ainda tem esse preconceito muito grande, né? Você escuta muito isso dos seus pacientes, isso? Ainda existe. Meus pacientes, escutam muitas coisas ruins, eles passam por coisas ruins,
passam por pressão. Inclusive, por exemplo, quando eu recebo paciente muito jovem, eu sempre entro em contato com os pais. E eu faço a primeira pergunta que eu faço: ele veio porque ele quis ou porque você fez ele vir? Eu fui obrigado, né, aí ao Foi consulta por obrigado nutricionista. a vir. Uhum. Porque eu já passei por isso. Eu já tive pais que faltaram pôr um cadeado na geladeira pra eu não comer, pra tentar me fazer emagrecer. Tua mãe controlava? Minha Tentava mãe controlar a tua coisa? mas só que eu só emagreci quando eu decidi, não, a partir de hoje eu vou emagrecer. Uhum. Então eu me preocupo muito quando eu recebo alguém em saber se é a vontade da pessoa, porque se não for, não sou eu que vou fazer ela mudar, que vou forçar alguma coisa. Qual é o principal ingrediente? Qual é a principal característica para uma pessoa que quer emagrecer, que quer mudar de vida? Uma palavra que seria assim, o principal comportamento, ou a principal característica, o principal ingrediente que vai ajudar essa pessoa a emagrecer? É ter foco no objetivo, no propósito. Eu sempre pergunto, a primeira pergunta que eu faço é: qual é o seu propósito? O seu propósito é o quê? É ter saúde? Eu busquei saúde. Você quer se sentir melhor? O que te incomoda? Porque todos os dias é isso que você tem que lembrar. Porque não existe motivação. Motivação é igual ao banho. O banho, ele precisa todo dia ser renovado. Assim como as nossas forças e a nossa motivação. Então, a primeira coisa que vem é o propósito. Se não tiver propósito, não tem como ir pra frente. Se for só, eu quero emagrecer por uma festa. Vai emagrecer, beleza. Mas daqui a um mês vai estar com o dobro do peso. Se a festa já foi realizada, já viveu a experiência da festa, acabou. Pode engordar tudo de novo. Pode engordar tudo de novo. O meu objetivo foi mudança de vida, qualidade de vida. Eu disse, eu quero envelhecer como? Eu quero envelhecer com saúde, já que eu tenho 2 joelhos operados, uma má formação óssea, já tenho artrose, então eu quero envelhecer com saúde, viajando, eu quero viajar, subir Monte Roraima, quero ir pra Chapada dos Veadeiros mais uma vez. Porque até isso muda. Muda. Tem mais disposição. Tem disposição. Antes eu não fazia esse tipo de coisa. Por exemplo, a Cachoeira da Neblina. Sim. Meu sonho era ir, mas eu não conseguia. Porque eu sentia dor na perna, dor no joelho, em tudo quanto era lugar. Eu ia no médico, fazia um monte de exame, não dava nada. A culpa era do sobrepeso. Emagreci, conheci a neblina. Disposição, consegui melhorar minha vida, consegui ter mais qualidade de vida, consegui aproveitar melhor a vida, assim, acordar cedo, acordar feliz, gostar do dia, gostar do sol, entendeu? Antes era uma coisa assim, sabe quando você vive morrendo, capenga, xoxa, aquele ditado, xoxa, capenga, anêmica. Então eu vivia assim. E aí depois que eu mudei de vida, não. Me deu vitalidade, me deu força, me deu autoestima. É outra me deu coisa, confiança. Né? Muito bom. Mudou. A Stephanie de antes, ela não era confiante. A Stephanie de depois se tornou confiante. Porque ela viu que ela podia vencer. E essa história de vencer foi a primeira grande superação da tua vida? Foi a primeira grande superação. E como você encontrou forças para superar a outra grande superação da tua vida, que foi depois do que aconteceu com sua mãe, o incidente que aconteceu com a tua mãe, que infelizmente uma pessoa acabou tirando a vida da sua mãe, e eu pude acompanhar essa história junto com você. Stephanie, como que você conseguiu encontrar forças para superar diante de tudo que aconteceu, enquanto todas as pessoas estavam te julgando? Para ser sincera, até hoje eu não sei de onde veio a força. Mas eu tenho um pequeno defeito de fabricação. Sempre que algo muito ruim me acontece, uma humilhação, uma tragédia, eu tento procurar algo de bom que eu possa agregar para minha vida daquilo. Será que isso é um defeito? Continua a história. Então, assim, se eu sofro alguma coisa, eu não vou olhar pelo lado ruim. Eu vou falar, como é que eu vou melhorar? Como é que eu não vou mais sofrer por isso? Como é que eu vou passar por isso? Então, assim, na hora de superar a morte da minha mãe, eu não conseguia, eu não via a superação.
Eu não tinha como, eu me perguntava como eu ia fazer aquilo, eu não queria estar, eu queria estar morta. Então, assim, eu pensava, tá, eu quero estar morta, mas o que a minha mãe iria querer? Então, eu sempre me perguntava, minha mãe iria querer que eu estivesse tentando. E aí eu sempre lembrava, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. Se meus pais me prepararam, se meus pais fizeram várias coisas que eu não entendia antes da morte, foi para me preparar para esse dia. Foi porque Deus, de alguma maneira, entrou no coração deles e disse: prepara essa menina, porque ela vai receber algo muito pesado. Então, tudo aquilo que eles tinham feito por mim, eu utilizei como força, eu utilizei como amparo para me pegar ali e ir superando, e superando, e superando. E quando eu achei que eu tinha superado, eu não tinha superado. Eu tentei me matar, eu fui internada no CAPS, eu passei uma semana amarrada em uma cama, tomando remédios injetáveis para me acalmar, porque eu não queria mais viver. Eu não tinha mais forças. Só que lá naquele lugar, quando eu me vi naquele lugar, no dia que eu acordei e eu consegui ter consciência, porque nos primeiros dias eu não tinha consciência. Quando eu consegui ter consciência, eu olhei para um lado e eu olhei para o outro. E eu falei, eu nunca mais vou pisar num lugar desse. A partir de hoje eu vou viver. Eu vou viver, porque se a minha mãe me visse aqui, ela ia ficar tão triste e decepcionada. Ela ia ficar arrasada. E é isso que eu quero ver a minha mãe arrasada? Não. Porque ela não investiu em mim para isso. Ela investiu a vida dela em mim para me ver de outra maneira e não nesse lugar, amarrada em uma cama, num hospício como doida. E eu não sou doida. Eu vou levantar dessa cama, eu vou viver e eu vou fazer o que tiver que ser feito para eu atingir tudo que ela sonhou para mim. Não só ela e o meu pai, né? Que os dois sonharam diversas coisas, cada um seus sonhos. Do jeitinho de cada um, né? Cada jeitinho de cada um, mas como eu sou filho único, tem que absorver o sonho dos dois, tem que dar conta de todos os sonhos. Então, foi o que eu fiz. Procurei dar conta dos sonhos deles. Tanto que eu saí do CAPS para dentro de um avião para São Paulo, para um evento de bodybuilder, o Arnold. E aí era como se eu nem tivesse passado pelo hospício, era como se tivesse apagado da minha memória. Superou mesmo, saiu ali já... Eu saí ali, ó, eu cortei, ó. Acabou. Foi o dia do basta ali, Foi o dia do acabou isso basta. aqui. Acabou. A partir de hoje eu vou lutar. Não que até hoje eu não passe dificuldades. Tem dia que não dá pra sair da cama. Tem dia que não dá pra tomar banho. Tem dia que a depressão é enorme. Tem dia que o pânico é enorme. Mas aí eu penso, amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia. E se Deus até agora não permitiu que eu fosse embora, é porque existe um propósito. Porque se não existisse um propósito, eu não estava aqui. Não sei ainda o propósito, estamos atrás. Mas estou indo no caminho que ela queria que eu fosse. Estou me tornando a mulher que ela queria que eu me tornasse. Então, dessa maneira que eu fui superando tudo. E assim, o julgamento, eu sempre fui julgada. Você foi muito julgada na época, e eu me recordo, sabe, Stephanie? Porque quando tudo aconteceu, que eu procurei, que nós conversamos, que eu te liguei no mesmo dia, e como eu sou jornalista e também advogada, eu fiz uma leitura do que ia acontecer, do julgamento que as pessoas iam fazer a seu respeito. E eu disse, meu Deus do céu, como é que vai ser? Porque as pessoas vão te julgar. E elas te julgaram de uma forma, e nós escutávamos tantas coisas, nós chegamos a perceber, a entender que havia uma pressão, não sei nem se eu posso falar essa informação aqui, né? Mas acho que eu vou tomar cuidado com o que eu posso dizer. Como é que eu posso colocar? Eita, até gaguejei aqui. Como é que eu posso colocar? Havia uma pressão para que você fosse presa sem que você fosse culpada. Justamente. E nós atuamos num processo de trabalho
para que isso não acontecesse. E eu vou te falar uma coisa, eu te honro tanto, eu vejo você um exemplo de superação, porque eu sei como todas as pessoas, a sociedade te julgou. Como é que você voltou a reconstruir tua vida com as pessoas te julgando? Pra ser sincera, no início foi muito difícil. Eu não queria sair de casa, eu achava que todo mundo estava me olhando, estava falando de mim. Até hoje, às vezes, eu tenho essa neura de que eu chego e a pessoa olha pra mim e fala, olha ali ela, olha não sei o quê. Então, assim, até hoje eu carrego esse trauma que ficou comigo. Foi muito difícil na época. Que foi muito difícil. Mas eu convivi com julgamento desde muito nova. Eu usava bota. Criança que usa bota é muito... Eu usei bota. Aí, eu já fui julgada porque eu usava bota, eu usei freio de burro, eu fui gorda, eu sofri bullying. Então, assim, eu fui julgada desde o início da minha vida. Então, era só mais um julgamento. Uhum. E o julgamento não muda quem eu sou. Não muda a minha verdade. Eu sabia a minha verdade. Então, eu saber a minha verdade me tranquiliza. Uhum. E não me importa tá julgando, se você tá julgando, é pelo que você é, e não pelo que eu sou. Sabe, uma jornalista falou, no dia que a polícia fez a coletiva de imprensa, apontando quem tinha sido o autor, ou o suposto autor, como o nome correto se diz, embora ele tenha feito uma confissão, e todas as provas já são apontadas para isso, nós sabemos. A jornalista falou assim, a sociedade deve um pedido de desculpas a Stephanie. Eu estava lá e eu ouvi isso. E o olhar da imprensa para você foi diferente. E eu quero aproveitar aqui esse espaço para falar com os advogados criminalistas. Advogados, sejam éticos, porque nós ouvimos, eu posso falar por mim, na verdade, cheguei a ouvir expressões do tipo, deixa sair a preventiva, ou seja, não tem problema, deixa acontecer qualquer coisa, surfa na onda da mídia. Advogado criminalista, não é para você fazer isso, você tem uma vida ali. E nós nos preocupamos com esta vida que estava na nossa frente. E aí eu posso falar doutora Thalita Lindoso, doutor Cândido e o doutor William Simonetti, porque nós estávamos com você. Sim. Nesse processo. Sem falar que eu tive que passar um mês trancada dentro de um apartamento, né? Uhum. Que eu não pude sair na rua. Então isso também foi uma coisa nova, uma pessoa acostumada a estar sempre na ativa, você passar um mês trancada com medo de te atacarem no meio da rua por uma coisa que você nem fez. Eu era a vítima e eu tava ali sendo atacada como se eu não fosse a vítima. Então era uma coisa difícil de se lidar. Mas ao mesmo tempo que era difícil, eu sabia da minha verdade. Eu sabia, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que não fui eu. Então, independente de qualquer coisa, eu até hoje, desde aquela época até hoje, eu ando de cabeça erguida. E pros que mais me julgaram, pros que mais me humilharam, é eles que até hoje eu olho nos olhos deles, levanto a minha cabeça, dou um sorriso e passo de peito aberto, coluna ereta, olho no olho, porque eu estava falando a verdade o tempo inteiro e a pessoa tem que se envergonhar e ninguém consegue me encarar. Eles abaixam a cabeça porque eles erraram. E Stephanie, eu tô tão orgulhosa de você. Eu tô tão orgulhosa de você. Eu tô assim, emocionada de te ouvir, frente a frente, te ouvir contar essa história, porque eu te conheço há anos, antes da pandemia. E quem intermediou o nosso encontro foi a tua mãe. Foi a minha mãe que me botou, porque eu não conseguia falar, eu não conseguia gravar vídeo, eu não conseguia me expressar. E aí aquela, né? Ela queria ser blogueira e não queria falar. Não é que eu não queria, eu não conseguia. Aí a Stephanie tem uma pessoa que eu conheço e tal, que pode te ajudar. Quer ir lá?
Bora, vamos lá. Aí eu lembro do primeiro dia que eu vim aqui, que eu parecia um caracol me enrolando, gravando vídeo. Se eu encontrar esse vídeo, eu vou pedir pra produção colocar pra vocês E assistirem. era só pra me apresentar, que eu lembro que a Dani falou assim, se apresenta. Meu nome é Hoje, Stephanie já faz palestra, não faz palestra? Hoje eu faço palestra, hoje eu dou curso, hoje eu consigo gravar vídeo, hoje eu consigo me expressar, eu consigo conversar, eu consigo dialogar. É como eu te disse, eu consigo perfeitamente passar, independente de como eu esteja me sentindo. Hoje em dia eu adquiri a habilidade de manter a minha cabeça erguida. Uhum. E de manter a minha colocação, o meu lugar e exigir o meu respeito. Uhum. Que maravilha, meu Deus, gente, assim, de todas as entrevistas eu fiquei sem palavras, né, produção? Porque eu tô tão feliz por você, eu não tenho como mensurar a minha alegria em te ver, porque nós te acompanhamos. Sim. Dia após dia, acompanhando os teus desafios. Nós te abraçamos quando você chorou. Sim. E nós estávamos juntas nesse processo e te ver aqui, assim, eu tenho muito orgulho de você, eu torço muito por você, eu acredito muito em você. Você ajudou a transformar a minha vida. Olha como é que a vida é, né? Lá atrás você me procurou, que tua mãe me indicou. Depois me ajudou, depois a gente se ajudou. Pois é, e olha só essa ajuda mútua que fez tanta diferença. E você inspira tanta gente. Essa história eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Eu espero que inspire mesmo. Porque a gente não pode desistir por qualquer obstáculo. Tem uma palavra que a minha mãe usava sempre, que é intrépida. Intrépida é uma pessoa que não se curva, que não se deita pros desafios. Eu tenho ela na minha coluna, que é para eu nunca mais duvidar que eu possa vencer, duvidar da minha verdade, duvidar de nada. Porque o meu maior erro foi sentir medo, quando eu não devia sentir medo. E isso me ensinou que eu tinha que lembrar dos ensinamentos dela, a ser intrépida, a ser forte. O que ela queria me passar era isso, que eu não podia pestanejar, que eu não podia deixar nem quem tá do meu lado cair, que se alguém caísse eu tinha que levantar. Diferente da maioria das pessoas, que só estão preocupadas em derrubar, eu não. Eu quero que andem comigo. Eu quero ter um exército, eu quero ter uma multidão. Eu não quero andar sozinha. É isso que faz a gente ir pra frente. É a gente agregar, é como você. Você agrega na vida das pessoas, você ensina, você faz a gente evoluir. E quando você agrega, quando você ensina, é isso que te faz grande. É você pôr uma pessoa para brilhar, te faz brilhar mais ainda. E eu queria que as pessoas enxergassem isso. Eu queria que as pessoas vissem dessa maneira. Mas elas não veem. Vem, porque agora você tá falando essa história. Porque você nunca contou essa história. É a primeira vez que você tá contando tudo isso. É a primeira vez que eu tô contando. Então, hoje em dia, assim, qualquer pessoa, eu chego lá, venha cá, vamos lá, como eu posso lhe ajudar? Pelo que você está passando? Sem julgamentos, com empatia, visando entender. Porque depois que a gente passa por uma situação difícil, a gente entende que a gente não sabe o que aconteceu ali. A gente não sabe. Mesmo que a pessoa conte, a gente não vai conseguir entender profundamente, porque só a pessoa sabe o que ela sentiu. Justamente. Então, o que eu posso fazer? É apoiar, é ajudar, é incentivar. E é o que eu procuro fazer hoje em dia com as pessoas. Tu consegues entender, Stephanie, que essa Stephanie de hoje, essa intrépida Stephanie, essa de cabeça erguida, permite que a tua mãe esteja mais viva do que nunca? Claro. Viva dentro de você, na tua fala, no teu olhar. Claro. Inclusive aqui, ó, meu colarzinho 22 para lembrar que foi o último ano que eu vivi com ela. Então eu carrego meu colarzinho, que é para eu sempre olhar no espelho e lembrar. Ali foi a última vez que eu pude ter o contato físico. Mas eu sei que espiritualmente
ela continua me mandando forças. Porque se não fosse ela, eu não tava aqui hoje falando contigo. Eu tava 7 palmos da terra, tinha conseguido me matar. Mas aí apareceram pessoas incríveis, que me ajudaram, que pegaram na minha mão, que me tiraram dali, que me salvaram, que me acompanharam, que me incentivaram, que falaram, não é assim, vamos, quando eu quis desistir. Pra voltar a trabalhar foi difícil, porque eu percebia um paciente, eu ficava pensando, meu Deus, será que o paciente tá pensando na consulta ou ele tá pensando no que aconteceu? Ele tá me julgando Ele tá ou me não? julgando ou não? Então, assim, até eu superar para atender tranquila foi uma superação. E por isso que eu digo, todo dia é uma superação diferente. No início eu queria me esconder, só queria me esconder. Depois que eu fui conseguindo me reabrir, porque eu era uma pessoa aberta. Aí eu me fechei, entrei pro casulo para me proteger. E aí depois eu tive que trabalhar, falar, não, eu tenho que me reabrir, eu tenho que reviver. E quando você voltou para esses atendimentos, você também me ajudou. E trouxe uma mudança tão grande na minha vida. E tudo que eu vou comer hoje eu penso, Stephanie, como é que tá meu peso, Stephanie? Mas eu saí da dieta, Stephanie, mas eu posso voltar. Stephanie diz, ok, vamos ajustar agora. E Stephanie, nesse ajuste da vida, nesse processo da vida, qual história de clientes que se superaram você pode contar? Olha, A história de clientes agora. História de Pacientes, pacientes, né? porque eu chamo de paciente, eu não chamo de... Eu chamo de cliente, seu paciente. Eu tenho uma paciente que ela tem fibromialgia. E aí, beleza. Ela chegou lá, toda Dolorida, com muitas dores. mal. E ela também tava com artrite reumatoide, que é uma doença autoimune. Então, assim, ela chegou carregada pelo marido no consultório. E, como você sabe, como minha paciente, eu sou muito sincera em explicar tudo que vai acontecer. Então, eu falei para ela, ó, a gente consegue arrumar tudo isso na alimentação. Mas são 4 fases, eu vou te tirar muitas coisas, é força de vontade, é abandonar algumas coisas, você vai sentir, você tá disposta? Eu estou disposta. Um mês depois, a minha maior alegria foi ver minha paciente sozinha, andando. Nossa. Feliz da vida, no consultório. De que veio a primeira vez carregada pelo marido, no retorno já veio andando. No retorno ela veio andando. E a gente estava na primeira fase. Quando a gente finalizou, ela estava na última fase, na 4ª fase, ela já estava na atividade física. Que era uma coisa que era impossível para ela quando ela chegou para mim. E quando ela chegou para mim, ela tinha ido em diversos médicos, os médicos enchiam ela de remédio, e nada resolvia. E a gente sem remédio, trabalhando na alimentação, trabalhando na suplementação, trabalhando bonitinho, com paciência, a gente resolveu o problema. Então, assim, eu acho que esse foi o dia, assim, que eu me senti a pessoa mais magnífica do mundo, assim, parecia que eu era Deus e tinha feito um milagre, porque eu olhei assim, eu falei, graças a Deus, meu Deus, que e você foi instrumento para isso. Sim, e eu fiquei muito feliz, porque a gente fica feliz quando a gente vê o sucesso dos nossos pacientes, pelo menos eu fico feliz. Eu fico muito feliz quando o meu cliente se supera. Você, por exemplo, meu Deus! Eu acho que quando a gente coloca Deus à frente, quando a gente entende que o nosso papel, que a nossa missão é para algo maior, quando Deus está à frente, tudo flui de forma diferente. Inclusive, no nosso último treinamento, teve alguém que falou que Deus, ele ensina as coisas pra gente passar pro próximo. E que esse é o nosso papel. Se a gente sabe, o nosso papel é passar pro próximo. Então, o meu papel, se Deus me deu a oportunidade de aprender tudo isso, é passar pro próximo. É ensinar o próximo, é ajudar o próximo. Porque é aí que mora a bênção, é aí que mora a alegria, a esperança, a mudança de vida. É isso que faz a gente crescer.
Maravilhoso. Stephanie, é possível emagrecer sem suplementar? Claro, a alimentação, ela é a base de tudo. Tudo depende do que a pessoa está disposta a fazer. Porque tem paciente que vai chegar, que nessa minha paciente, ela estava sofrendo muito, então ela estava disposta a seguir à risca a alimentação dela. Mas tem aquele paciente que vai ter um pouco mais de dificuldade, que vai ter que começar com suplemento, depois ele vai poder ir saltando, desmamando, e assim por diante, vai aprendendo a caminhar sozinho. E aí a gente ajuda se a pessoa consegue só na alimentação e a gente ajuda se a pessoa não consegue só na alimentação. Então a dica principal para quem quer emagrecer e mudar de vida seria aprender a comer? Aprender a comer. Na verdade, não é nem aprender, é estar aberto a aprender. Estar aberto a tentar novas coisas, a mudar de vida. Às vezes, a gente se limita. Aí a gente chega assim, eu já vi paciente chegar assim e falar pra mim, eu só quero, se eu perder 2 quilos já tá bom. Aí a pessoa perde 10, nem imaginava, e aí, agora eu quero 20. Mas isso aconteceu comigo, porque eu só queria 10, não, menos 10, só menos 10. E aí quando eu alcancei os menos 10, eu disse, opa, quero mais, quero eliminar mais. Porque aí a pessoa percebe o poder. A gente dá o poder pra pessoa. A pessoa percebe o poder dela. É sempre o que eu falo, o poder é teu, o poder não é meu. Eu tô aqui pra te ajudar. Na hora que precisar, grita que a gente vai resolver. Eu vou dar um jeito, eu vou ver alguma estratégia pra resolver o teu problema, mas o poder mora dentro de cada um. Stephanie, foi muito bom te ouvir. Ouvir você contar a sua história, soltar a sua voz. Oratória significa? Significa liberdade. Oratória de impacto significa? Significa se expressar melhor, significa conseguir passar informações melhores, significa conquistar pessoas, significa se conectar. Qual a diferença que o método Oratória de Impacto fez na tua vida? Cara, ele mudou tudo, assim, não só pra gravar vídeo, não só pra estar online, ele mudou, assim, o meu trabalho, porque eu sou gestora. Então, assim, eu lido com diversos diretores de empresas, eu lido com mais de 10 diretores. Então, assim, aquele momento em que eu sou uma menina jovem, que tem um cargo muito alto, que está conversando com uma pessoa muito mais velha, que geralmente são homens. Então, assim, a gente tem que saber se expressar, a gente tem que saber se portar, a gente tem que passar confiança. E a oratória te ensina a ter confiança. A confiança é que muda tudo. Você chega e você fala com confiança e a pessoa te respeita. A oratória te traz respeito. Então é nisso que eu vejo. Então eu vejo nos meus liderados, eu vejo quando eu tenho que negociar, eu vejo com meus pacientes, eu vejo com os clientes que são os diretores das empresas com quem eu trabalho. Então, assim, isso faz toda a diferença. E não é só os diretores, porque eles me contratam. Mas eles me contratam para servir os funcionários deles. Então, eu tenho que também ter a comunicação com o funcionário. E cada um é um tipo de comunicação. Então, aprender como eu iria me comunicar com cada pessoa, como eu iria me portar, como eu iria conquistar, como eu iria marcar, como eu iria chegar à pessoa, isso faz total diferença. Stephanie, um alimento que muda tudo na vida. Um alimento importante, que você acha que a gente precisa comer todos os dias, que vai fazer diferença. Um alimento. Rapaz, esse alimento não seria nem comida de verdade que a gente põe na boca. Ok. Esse alimento seria mais um alimento espiritual e psicológico, que é a fé. Seja lá no que você acredite ou no que você tenha fé. Se você tem fé, você tem tudo. Eu tenho fé que eu vou crescer, eu vou crescer. Eu tenho fé que eu vou vencer, eu vou vencer. Então, assim, o alimento é a fé. Porque na Bíblia já dizia, se você tiver a fé de um grão de areia, você move uma montanha.
Então, você tendo fé, você se alimentando de fé, nada pode te abalar, nada pode te derrubar. Fé, então, seria a tua palavra? Porque temos aqui um momento que eu digo, escolha uma palavra para a tua vida. Seria fé? Fé. Fé. Porque assim, quando eu acordo, eu tenho que ter fé em mim. Eu tenho que ter fé que eu vou garantir conversar com aquele cliente, que eu vou garantir convencer ele, que eu vou conquistar, que eu vou me sair bem. Então eu tenho que ter fé em mim mesma. Porque se eu não tiver, eu não saio. Eu fico escondida. É por isso, sabe, Stephanie, que nós falamos tanto. Você já foi minha aluna. No método Oratória de Impacto, nós falamos tanto que fé é o firme fundamento das coisas que eu não posso ver, mas eu posso sentir. Eu digo que, seja a luz da fé ou da PNL, você pode ativar o comando mental, trabalhar o comando mental utilizando o poder da tua palavra, ativar a tua confiança, ativar a tua coragem, utilizando essa fé em si, alimentando essa fé. Eu falo que eu tomo 3 gotinhas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, de coragem e de confiança. Porque esse é o alimento que faz a diferença na minha vida também. Porque se você não tiver fé, por exemplo, te chamam para uma palestra. Eu tenho que ter fé que eu vou me sair bem. Porque senão como é que eu vou subir naquele palco? Como é que eu vou chegar lá e eu vou passar uma boa energia para aquelas pessoas? Porque tudo na vida é energia. É outra coisa que eu aprendi. Por isso que eu só gosto de dar energia boa. Se não for para dar energia boa, passa adiante, nem quero. Passa adiante que eu nem quero. Então, assim, toda vez que eu tenho algo importante para fazer, é a primeira coisa. É a fé. É crer que vai dar certo. Stephanie, 2 mensagens agora para você finalizar. Na verdade, eu vou pedir 3 mensagens. Primeira mensagem, dá uma mensagem para os teus pacientes. Para os meus pacientes, eu quero que vocês entendam... Não, peraí. Tudo bem, não tem problema não. Tranquilo. Para os meus pacientes, a minha mensagem é nunca desista. Independente se hoje foi difícil, se hoje não deu certo, se hoje fez errado, como foi. Amanhã é um novo dia. Levanta, finge que não caiu e continua andando. E acredita no que você deseja, que você vai alcançar. Porque é possível. Eu te garanto, porque eu já alcancei. E eu sei que você também pode alcançar. O nome do nosso podcast é Pode Me Dizer. Se você pudesse mandar uma mensagem para uma pessoa, em especial, que está vivo ou não, seja o que for, neste ou em outro plano, qual mensagem você mandaria? Essa é a sua câmera, você olha bem nessa câmera que representa os olhos dessa pessoa e você manda a sua mensagem. Eu só tenho a agradecer por tudo que me ensinaram, por tudo que investiram em mim, pelo amor que me deram, pelo carinho, pela atenção, pelo apoio, pelo incentivo, porque eu não seria nada do que eu sou sem todo esse apoio, esse incentivo, esse empoderamento, porque o primeiro feminista da minha vida foi meu pai e o segundo foi minha mãe. E eles nunca me disseram que eu não podia fazer nada. Eles sempre falaram que eu podia fazer. Na verdade, eu falava que eu não podia fazer. E eu lembro quando meu pai estava me ensinando a trocar o pneu do carro, que eu falava, por que eu tenho que aprender isso? Porque você é mulher. E mulher nesse mundo, ela sofre. E você vai sofrer. E você não vai depender de ninguém. Você vai saber fazer tudo. Eu vou lhe ensinar tudo. Porque você pode tudo. Então eu agradeço muito. Se hoje eu sou quem eu sou, se hoje eu tenho a minha independência, se eu tenho o meu trabalho, se eu tenho uma vida, se eu conseguir superar o que aconteceu comigo, não foi à toa. Foi graças a eles me falarem que eu podia tudo o que eu quisesse. Que eu podia alcançar tudo o que eu quisesse. Que as coisas iam dar certo. Que eu tinha que pensar positivo. Que eu tinha que acreditar. Que eu tinha que ser forte. Que eu tinha que me colocar. Então, eu agradeço tudo isso. Que eu não entendia antes, mas que hoje eu entendo. Que é o necessário. Principalmente, como meu pai dizia, porque eu sou mulher. Eu estou num modo que ele é mais sensível.
As mulheres, elas lutam mais. Elas lutam mais para ter respeito, elas lutam mais para trabalhar, elas lutam mais por tudo. A gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo que aconteça alguma coisa. Então, tudo isso a gente tem que se preocupar. Então, ensinar a me proteger e a fazer as coisas foi a melhor coisa que fizeram por mim. Ensinar a me virar. Ok, mensagem pro pai e pra mãe, né? Uhum. E a última mensagem é: o que você quer deixar de mensagem para a Stephanie que vai assistir esse vídeo daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, a Stephanie vai dizer, cara, o que a Stephanie de 10 anos atrás me diria? Qual o recado que você quer mandar para a Stephanie daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos, eu espero que você não esteja mais ficando triste, que você esteja só ficando feliz na sua vida, porque era o que a sua mãe queria. Então, parou, acaba com isso, acaba com essa depressão, larga isso, entende que passou, entende que você tem que viver, entende que você tem que ser feliz, que você tem que ganhar a vida, que você tem que ganhar o mundo e que você tem que honrar o que te deixaram, honrar o que te ensinaram. E eu espero que você honre. Eu espero que você alcance tudo que você quer e que você tenha coragem, que você crie a coragem que lhe falta. Eu espero que daqui 10 anos você tenha tido a coragem de fazer todos os planos que você teve e que você ainda não começou a fazer. Coragem, minha amiga, é uma coisa que não lhe falta. Tenha a certeza disso. Escuta essa tua mensagem depois. Eu quero que você assista e veja você falar para si. Se tem uma coisa que você tem, é muita coragem. E eu te agradeço muito por ter tido a coragem de dizer tudo isso aqui no nosso podcast. Muito, muito obrigada de coração. Muito obrigada também pelo convite. Adorei. Que maravilha. Foi ótimo. Maravilhoso. Muito obrigada. Maravilhoso, né, equipe? Que emocionante. Coisa boa. Que Deus te abençoe infinitamente. Obrigada. Que Deus abençoe você que assistiu o nosso podcast até aqui. Que história inspiradora, né? De superação. Arrepiante. Arrepiante. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada a nossa Itali Joias, que está sempre conosco, nos apoiando em todos os nossos vídeos, em todas as nossas edições do nosso Pode Me Dizer. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreve no canal e ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que a gente posta. E fica ligado porque tem sempre novidades, técnicas de oratória, exercícios de dicção, reprogramação mental e muita história inspiradora para você ouvir e para você contar. Até a próxima edição. Tchau, tchau.